Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, que dia bonito o Senhor nos deu, não é? Que dia maravilhoso, como o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Nós estamos juntos agora para abrir Lamentações capítulo 1 e começar a ler e entender. Então tenha uma Bíblia do seu lado, ou uma Bíblia à sua frente. Tem uma Bíblia perto de você, por gentileza. Abre em Lamentações capítulo 1. Pare tudo o que está fazendo. É fundamental nós termos esse momento juntos para compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer conosco. Muito bem, vamos para Lamentações capítulo 1. Antes de mais nada, é fundamental que você entenda que você está diante de um texto poético. Sério, pastor? Sim. Ah, mas é uma poesia meio difícil, né? Sim, o é. São lamentações, né? Mas é uma poesia. E quando a gente pensa em poesias orientais, principalmente poesias hebraicas, você tem que compreender que figuras bem vívidas, figuras do dia a dia, são objeto de entendimento e mecanismo pelo qual, instrumento pelo qual a mensagem é transmitida. Então, quando você olhar para o capítulo número 1 de Lamentações, você tem que ver exatamente o quê? Bem, para compreender tudo o que está acontecendo na cidade de Jerusalém, que foi destruída, você tem que imaginar a figura de uma viúva que sofre terrivelmente, desesperadoramente, em razão de todos os fatos que aconteceram em sua vida. E eu te convido agora a desempenhar todo o teu lado artístico e vamos ver se você consegue imaginar em sua mente uma descrição que farei a partir desse momento. Imagine uma senhora dos seus 70 a 75 anos, que vai até o túmulo e ali deixa o seu esposo. Muita dor, muito sofrimento, muita angústia. Ela, obviamente, chora e chora bastante, mas se contém até para que possa dar um certo alívio para os filhos, para os netos que acompanham. Mas a cena é dantescamente difícil. Ela agora chega em casa. Ela se dirige ao quarto do casal. E quando ela chega no quarto do casal, ela encontra a bela e antiga e linda cama que ela arrumava todas as manhãs quando ele acordava, ia para o serviço, quando com seus cabelos brancos, lindos, ele penteava e ela o beijava e dizia: "Meu amor, bom trabalho." E ela ia para a cozinha, fazia o almoço, ele retornava e, mesmo aposentado, ele continuava trabalhando porque era algo gostoso que lhe dava vida e muita vida. Mas nessa manhã não. Nessa manhã ela chega tão somente no quarto e ela olha a cama, ela olha o casaco que normalmente ele pedia para usar e que ela tão carinhosamente ela separava e ela entregava a ele. E ela, com lágrimas nos olhos, com um descortinar de dia tão difícil, ela acaricia o casaco. Ela acaricia o casaco como se fora ele. Ela pega o casaco em suas mãos, ela abraça o casaco. Ela tem ao seu lado o boné e todo o apetrecho que ele todos os dias usava. Afinal de contas, eles moravam numa região fria e ela não tem mais aquele que usava o casaco. Lágrimas fluem dos seus olhos e a dor é muito intensa. Os dias vão passando, ela agora
com muita calma e se recuperando, ela abre as caixas que ela não queria abrir na primeira semana. E aí ela vê as fotos, ela vê o álbum de casamento, ela vê tudo aquilo que tinha e que perdeu, e que se foi de forma terrível. E eu preciso que você, obviamente, entenda que uma imagem como essa é mais comum do que a gente pensa. Os dias passam, as noites passam, aquele espaço nunca mais é preenchido. Aquela cama é motivo agora de sofrimento e de dor. As roupas são terrivelmente lembranças de uma época tão bonita e ela acaricia, e ela abraça, e ela, com forte sentimento de perda, ela vai passando os seus dias. É óbvio que uma mulher dessa precisa urgentemente do carinho, do consolo, do amor, da proteção, da graça, da misericórdia dos filhos, talvez retirando-a da antiga casa, que tão lindas e agora dolorosas lembranças trazem ao coração dela, e levando-a para uma nova casa, talvez fazendo-a se despedir eternamente do casaco, do boné, né? Do echarpe, né? Das fotos, e tentando dar a ela um novo ambiente, tentando dar a ela uma nova vida, tentando dar a ela uma nova razão de ser. É com base nesta imagem mental que você fez agora, e deve estar com o coração apertado, né? Uma outra forma de começar Lamentações é que você pode compreender a poesia triste e fúnebre que aqui está. Veja que em Lamentações capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva, que antes era grandiosa entre as nações e que era princesa das províncias, agora tornou-se escrava. Chora amargamente à noite. As lágrimas rolam por todo o seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os amigos a traíram e tornaram-se em seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio e vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e ela se encontra em angústia. E olha o versículo 5. Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo esplendor fugiu da cidade de Sião, e os seus líderes são como corças que não encontram pastagens. Sem forças, fugiram diante do perseguidor. Nos dias das suas aflições e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados, quando o seu povo caiu na mão dos inimigos. Ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados e por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram sua nudez. Ela mesmo geme e se desvia deles. A sua impureza prende-se às suas saias e ela não esperava que chegaria o seu fim. A sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, olha para a minha aflição, pois o meu inimigo triunfou. O adversário saqueia,
todos os meus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que as tinha proibido de participar das suas assembleias. Todo o seu povo se lamenta, enquanto vai em busca de pão e, para sobreviverem, trocam os tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vamos até aqui. Eu sei que tem 22 capítulos, mas nós vamos até aqui e eu quero destacar exatamente tudo o que aconteceu e toda essa descrição até o nosso querido versículo 7. Eu quero te lembrar que nós estamos com um gênero muito importante nas sociedades antigas, primitivas, semitas, né? Ou seja, a lamentação. A lamentação, ela se destaca como um dos mais belos tipos textuais, capaz de exprimir os mais profundos sentimentos da alma humana nos momentos de maior tribulação. E aqui, para que você entenda exatamente tudo o que está no coração de Jeremias, que escreveu Lamentações, para que você compreenda a dor que está no coração dele. Ele só tem um jeito de descrever a situação da cidade depois da ruína, da desgraça, do desmanche, depois do se queimar tudo. É exatamente a forma de uma mulher, de uma viúva que está absolutamente assolada. O versículo primeiro, ele é fantástico quando ele diz como está deserta a cidade. Antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva, que antes era grandiosa entre as nações e que era princesa das províncias, agora tornou-se escrava. Olha que interessante, né? Jeremias, ele estava sentindo tanta dor por tudo que tinha acontecido, que ele simplesmente olha e diz, ela é como uma viúva. Ele, quando olha para toda a destruição, ele diz, é como uma viúva que está gemendo, que está chorando, porque perdeu tudo. Perdeu absolutamente tudo. Uma cidade não chora, irmãos, mas uma viúva chora. E olha o versículo 2, ela chora amargamente à noite, as lágrimas rolam pelo seu rosto. E é terrível, né? Porque perdeu tudo. Primeiro, os amigos traíram quem ela considerava irmão, companheiro, que ia já ajudar. Traiu de forma terrível. O Egito deixou. A Babilônia, rapaz, quando cercou, não sobrou foi nada. E os amigos, que ela pensava ter amigos, se tornaram foi inimigos. Ela, infelizmente, vê os seus filhos sendo levados como escravos para a Babilônia. O versículo 3 diz, em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. E ela sabe que Judá, os seus filhos, vai viver entre as nações sem ter repouso, porque a vida de um escravo é a vida mais deplorável que existia. A vida mais deplorável que existia. E o pior, foi entregue em escravidão por aqueles que viviam perseguindo. O versículo 3 diz, todos os que perseguiram a capturavam em meio ao desespero. Ela, como uma viúva, ela é aquela viúva que vê todas as coisas sumirem. Ela vê literalmente a alegria desaparecer. Ela vê literalmente a felicidade desaparecer. Ela vê desaparecer as festas, a população alegre, feliz, toda contente. Olha o versículo 4. Quando você olha para o versículo 4, você vê que quem escreve Lamentações
literalmente vê que algum tempo passa da cidade destruída e que ninguém mais vem à cidade para louvar o Senhor nas grandes festas do Senhor, na Páscoa, né? Na festa das tendas. Porque o versículo 4 diz: os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as portas estão desertas. Não há mais rito religioso, não há mais graça de Deus, não há mais a religião fixada pelo próprio Deus como parte da bênção de um povo. O versículo 4 diz: todas as portas estão desertas e os sacerdotes gemem, as moças estão tristes, o que ficou lá está acabado. E todo mundo se encontra em angústia profunda, absolutamente angústia profunda. É interessante que quando você olha para o versículo 5, que diz: seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. Está falando de quem? Dos povos que estavam ao lado. Está falando de filisteus, está falando de amonitas, está falando de moabitas. Está falando literalmente de gente que sempre quis acabar, exterminar, ir contra Israel, ir contra Judá. E aí é interessante que quando no versículo 6, essa viúva, olha, é como se ela visse a casa dela toda destruída e ela diz: todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Todo esplendor, não tem mais liderança, não tem mais vida, não tem mais paz. O versículo 6 diz: os seus líderes são como corças que não encontram pastagem, ou seja, não tem pastagem aqui, fugiram, sumiram. A igreja, perdão, a cidade está acéfala, a cidade está sem comando, a cidade está sem ninguém que possa estar à frente. E os líderes, coitados, sem forças, fugiram diante do perseguidor. E aí é óbvio, né? É óbvio. Ela como viúva, ela como essa mulher que viu as riquezas da sua casa ir embora, que viu a sua casa ser saqueada, que viu a sua casa ser demolida, que viu os inimigos vindo e tomando todos os seus bens. Isso é projetado em Jerusalém e no versículo 7 diz: nos dias de sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados, quando o seu povo caiu na mão dos inimigos. Ninguém veio ajudá-la. Ninguém veio ajudá-la. E os seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Irmãos, é uma descrição lamentável. Daí Lamentações. É um momento de profunda dor. Daí Lamentações. Daí Lamentações. Mas é interessante que depois da descrição tão dolorosa de tudo que está acontecendo aqui, o versículo 8 tem aquele momento em que essa mulher se senta e entende o que aconteceu. Ela entende o que aconteceu. Ela sabe a razão pela qual eles estão chorando. E o versículo 8 diz: Jerusalém cometeu graves pecados. Por isso se tornou impura. Jerusalém cometeu graves pecados. Por isso se tornou impura. E a consequência da impureza é Deus literalmente vir visitar. Porque Deus ele não compactua com impureza, com erro, com maldade. Deus não compactua com aquilo que não vem da presença dele. Isso tudo aqui foi Deus que permitiu. E permitindo o Senhor, é óbvio que as consequências nunca são boas. Nunca são boas. Apesar da descrição ser absolutamente dolorosa,
a cena vívida trazida por esse grande autor, Jeremias, simplesmente nos faz entender direito o que está acontecendo aqui. Aqui é uma mulher. A cidade adquire a forma de uma mulher. E de uma mulher que foi simplesmente simplesmente arrebentada pelos seus comportamentos errados. Foi porque ela pecou. Irmão, creia. O pecado, ele traz a desolação, o pecado, ele traz a morte, o pecado, ele traz a humilhação, o pecado, ele traz as lágrimas, o pecado, ele traz a aflição, o pecado nos leva a trabalhos forçados, o pecado nos leva ao exílio, o pecado nos leva a completa desagregação. O pecado retira de nós os momentos bonitos da vida. O pecado retira de nós os momentos grandiosos. O pecado leva a nossa economia. O pecado abre portas para que sejamos absolutamente desnorteados e arrebentados. Mas ainda bem que, se o pecado traz todas essas consequências, bendito é o nosso Deus, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Bendito é o Filho de Davi, que vem em nome do Senhor para nos levantar, para de nós ter misericórdia, para nos trazer da graça, do amor, da misericórdia, da bênção, para nos fazer viver de novo os grandes dias, os melhores momentos. Os melhores momentos. Existe uma escolha extremamente simples na vida, de ficar como esta viúva aqui, só se lamentando, e chorando, e chorando, e chorando, e aí viver em lamentações. Mas existe a escolha da viúva que chega até o versículo 8 e diz: olha, eu cometi graves pecados, por isso eu me tornei impura. E simplesmente não vive em cima dos graves pecados que tinha. Simplesmente se levanta e crê na misericórdia de Deus, e crê na misericórdia de Deus, se levanta para viver uma nova vida. Irmãos, escolhamos, pois, viver uma nova vida, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é Deus que sabe o que faz com nossa vida. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e esta é a leitura bíblica diária. Um grande beijo, até amanhã, na continuação de Lamentações, capítulo 1.